A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo castroalvense, ouvinte da palavra de Deus. Nessa manhã, um domingo abençoado, eu venho deixar uma palavra do coração de Deus, transmitida, aleluia, pelo próprio Espírito Santo, para tua casa, para tua família. E se você dá ouvido essa história, aleluia, a tua não é diferente, porque nós somos formados por esse próprio Deus. Em Jeremias capítulo 1, Jeremias era uma criança e ele veio crescendo na disciplina do seu pai, sacerdote Equias. E esse menino ele tinha um sonho. E diz que nesse sonho ele começa a estudar, ele começa a se esforçar para ter aquele cargo que o seu pai tinha, que era Equias, o seu pai. Ele tinha um cargo de sacerdote. E esse cargo era muito importante. Era como um juiz, um promotor, um veterinário. Era uma coisa muito avançada. Era uma coisa muito importante para a vida da pessoa que queria exercer esse cargo. Aleluia. Era algo muito mais melhor, até financeiramente. E Jeremias sonhou e tinha no coração essa esperança. E ele cresce, vai crescendo. E Deus, aleluia, já fala com Jeremias desde pequeno, aonde Jeremias diz, eu sou uma criança. Deus já começa, aleluia, a ir a Jeremias desde criança. Aleluia. E Deus já tinha o projeto e o propósito com Jeremias, porque havia um povo de Judá que, aleluia, já estava tendo muitos falsos profetas nesta época, muitos falsos pastores nesta época, aleluia, e ali Deus já estava, aleluia, subindo nas narinas de Deus, essa maldade desses falsos profetas, profetizando no nome do Senhor, usando o nome de Deus e profetizando o que Deus não estava mandando. E assim não é diferente nos dias de hoje. Aleluia, está acontecendo isso, meus irmãos, está acontecendo isso, povo, aleluia, mas Deus está do trono e Ele olha da sua morada e Ele está levantando profetas, pessoas remanescentes, que ninguém dá nada, pessoas que as pessoas julgam, pessoas que as pessoas, aleluia, aleluia, fala mal. Essas pessoas Deus está tirando, limpando, transformando, para falar a verdade dele para todo esse povo que anda na falsidade com o nome de Deus, que anda na falsidade sem santificar, sem ter, aleluia, reverência. Eu não estou dizendo que são todos, não. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus, levantado por Deus, aleluia, e fiel e verdadeiro com Deus. E Jeremias, Deus agora levanta Jeremias com 29 anos, aonde chegava, aleluia, completava 30 anos para receber o diploma. Quando Jeremias faz 19 anos, esperando um ano já para receber o seu diploma, em Jerusalém, chega uma visita, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele vai e chega com seu exército e carrega todos os nobres, os jovens. E Jeremias foi um que teve que ir no meio para ir para o rio Quebar, aleluia, ser escravo, aleluia, pisar barro. Olha onde Jeremias foi se comparar, mas não sabendo aonde o sonho de Jeremias, Jeremias se entristece, porque ele vai se comparar, estudou tanto, coteado, esperou tanto seu sonho e foi se comparar neste lugar. Imagine você estudando, você dando tudo e depois você se comparar em um lugar desse e os teus sonhos ser impedidos. Aonde Deus olhou para Jeremias e disse, antes do ventre da tua mãe, Jeremias, eu te reconstituí como profeta. Profeta é aquele que entrega a verdade. Profeta é aquele que lê a palavra de Deus e fala na cara de qualquer um o que é que esta palavra quer dizer. Porque quando fala o que a palavra é e o que ela está dizendo, não é a pessoa, é o próprio Deus falando, porque a palavra
é a palavra de Deus. Nós não pode esconder, nós não pode ocultar o que ela tem que falar. Se é para se converter, se arrepender, se converter, tem que largar o pecado, tem que largar, porque a palavra manda largar. Aleluia. Se é para andar direito, tem que andar direito. Se não é para turquir o povo, não tem que turquir o povo. É a palavra que diz. Se é dar com amor, com alegria, com propósito que tem no seu coração para ajudar a obra, dê com propósito que está no teu coração e com alegria. É assim, a obra de Deus é por amor, é movido, é voluntário, é por amor, meus irmãos. Essa é a verdadeira obra. Deus levanta Jeremias, porque haveria muitos falsos, aleluia, destruindo, fazendo de comércio, fazendo de baderna, entregando o que Deus não mandou, falando com as suas próprias consciências. E aí Deus levanta o profeta Jeremias, e agora o profeta começa a confrontar o povo de Judá perdido, o povo de Israel, aleluia, afastado de Deus, destruído, aquela nação, pecado, fedendo as narinas de Deus. Deus levanta o profeta. Quando Jeremias começou a pregar, agora eles começam a se levantar contra Jeremias. Quando Jeremias começou a pregar, agora eles próprios começam a levantar contra Jeremias, porque Jeremias não escondia a verdade de Deus, porque nem tão pouco ele poderia esconder. E o Espírito entrou em Jeremias, o Espírito tomou os lábios de Jeremias e disse, aleluia, eu vou falar. E se eles não der ouvido, Jeremias, não se preocupe, porque não estão dando ouvido, é a mim. É a minha palavra. E é essa manhã que eu deixo, meus irmãos, é palavra de conserto, que nós viemos se consertar todos, e que nós viemos, aleluia, viver uma vida transformada. Você ainda que não aceitou Jesus, você ainda que está afastado de Jesus, aleluia, você até diz que tem Deus, mas você precisa viver a obra de Deus, você precisa vir para os braços do Senhor. Claro que você tem Deus, porque você foi formado pelas mãos dele, você é criação dele, é filho por criação, tem filho por adoção, aleluia, aleluia, e tem filho mesmo que se reconciliou, que voltou para o seu pai, para obedecer o seu pai. E é essa palavra que eu deixo para todo o povo, aleluia, castroalvense, para todos. A palavra de Deus nesta manhã vai para todos. E um abraço e a paz do Senhor para todos os meus irmãos e para todo o povo castroalvense. A paz do Senhor Jesus. Receba essa palavra, palavra de conserto. Deus quer conserto a todos.